Estou aqui para fazer um alerta para todos os tutores que têm pets, ou seja, que tem gato, cachorro, tem algum animalzinho dentro de casa, principalmente idoso, de algo que aconteceu comigo, então fica aqui esse alerta. Recentemente, coloquei nas redes sociais, né, o falecimento, o desencarne do meu gato Lion. Ontem faleceu a minha gatinha, a Estrela, e aí que vai ficar os dois alertas. O Lion, o que que aconteceu? O Lion faleceu com 9 anos. A genética dele acabou trazendo, isso foi genético, foi confirmado pelo veterinário, apodreceu alguns dentes dele e aquilo criou uma grande infecção. Ele acabou operando, foi retirado os dentes, só que aquelas bactérias que estavam dentro da boca do Lion desceu para o rim. Então, depois da cirurgia, a imunidade do Lion caiu muito e afetou de uma forma crônica o rim, que acabou dando avanço, ou seja, sendo progressivo o problema dele. E de um mês para cá, o Lion começou a dar esses sinais, né, do falecimento dele. Meus filhos e eu, nós cuidamos dele, fizemos tudo para que ele pudesse partir de uma forma mais tranquila. O Lion não sentiu dor. E aqui, meus filhos e eu, nós demos para ele toda a assistência para que ele pudesse fazer o desencarne dele em paz. Além de todos os cuidados físicos, não é segredo para ninguém, né? Eu sou uma médium, eu sou espírita, então eu trouxe para ele todo um amparo espiritual também, para poder fazer a passagem dele de uma forma tranquila. O grande alerta fica agora para todos vocês. Com a morte do Lion, a Estrela, ela entrou em choque. Ela sofreu um estresse tão grande que atingiu de uma forma aguda o rim dela. Ou seja, por conta da idade, porque ela tinha 16 anos, o choque que ela levou com a morte do Lion levou ela numa depressão profunda. O Lion, ele nem ficava no mesmo cômodo que ela. Quando ele faleceu, ele estava em outro cômodo. A Estrela, ela ficava no meu quarto o tempo todo, dormia o tempo todo na minha cama, dormia comigo. Mas ela sentiu um abalo, um desequilíbrio muito grande com a morte do Lion. É mais ou menos assim, é como se aqui fosse o ninho dela e de repente ela sentiu uma ruptura, um desequilíbrio no ninho, fazendo com que ela entrasse em choque. Eu entrei com os tratamentos terapêuticos e eles funcionam, ficam de alerta, mas nesse caso da Estrela foi muito agudo, ou seja, foi muito intenso. E nesse caso, as terapias integrativas, ela não vai ter muito ajuda, muito auxílio, ameniza um pouco o desconforto, mas eles funcionam caso você tiverem aí um animalzinho dentro de casa que está meio deprimido, a aromaterapia funciona, a reiki funciona, cromoterapia funciona. A Estrela estava muito bem até sábado. Ela estava comendo, ela estava fazendo tudo de acordo com a idade dela. Foi do domingo adiante, que depois da morte do Lion, que tudo desencadeou. Foram feitos exames, né, no hospital veterinário, ela não tinha nada. O máximo que ela tinha um desconforto no estômago, mas algo que uma medicação, até via oral, resolveria. Mas o que atingiu ela é que ela entrou em estado de choque por conta da morte do Lion e o rim dela foi atingido de modo agudo, com muita intensidade, e com a idade ela não resistiu. Então fica esse alerta para vocês que a depressão, ela é uma coisa muito séria. Eu não estava preparada para o desencarne dela, me pegou de muita surpresa, porque o Lion, a gente preparou a partida dele e a gente se preparou também. Ela não, foi tudo muito intenso, foi tudo muito rápido. Quando eu fui visitá-la, eu vi que ela não estava mais me reconhecendo. Ela estava paralisada, que eu fiz a visita ontem, né? E ela não estava me reconhecendo. Eu já vi que ali ela não ia sair dessa situação. E agora vai entrar o lado espiritual. E quando eu vim para casa ontem, eu vi que eu ia ter que tomar uma decisão da eutanásia e eu não quero tomar esse tipo de decisão porque decidir pela vida, assim, é muito difícil.
Ainda mais de um animal que é um filho nosso, que é o meu filho, é um filho meu, né? E eu já vim para casa meio mal, porque eu já estava sendo preparada que eu ia ter que tomar essa decisão, porque ela não ia sair dessa situação. Ela estava muito, muito mal. E ontem, o terreiro com que eu trabalho como médium é de quarta-feira e foi uma louvação ao Baloaê, né? Para quem não sabe, o Baloaê é um orixá, ele é um orixá da evolução humana, né? Ele é o orixá das enfermidades, mas ele é um orixá da morte também. E o Baloaê é meu padrinho, né? Eu sou afilhada de Obaloaê. E no momento que eu incorporei o Obaloaê no terreiro, ali eu pedi muito para ele me ajudar em relação à estrela, que eu não queria tomar esse tipo de decisão, de ter que optar pela eutanásia, pelo sacrifício. E justamente nesse momento, quando eu li o relatório hoje, foi no momento da incorporação lá no terreiro que ela começou a ter a parada cardiorrespiratória e ela acabou falecendo justamente no momento que eu estava incorporada com o Baloaê. O Baloaê tirou das minhas mãos esse peso de ter que optar pela decisão de tirar a vida da estrela, que foi uma companheira, que foi uma filha, é uma filha, tá? Então fica esse alerta para todos vocês.